Meu nome é Flávia Diniz, eu tenho 42 anos, sou uma mulher negra retinta, mãe solo, moro na periferia do Rio de Janeiro, mais exatamente em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e tenho uma deficiência, né? Sou uma mulher negra com deficiência. Deficiência essa adquirida aos 36 anos. Eu não tenho equilíbrio nenhum em função. Eu tive um câncer e um câncer mamário e uma tuberculose mamária ao mesmo tempo. E a tuberculose mamária, ela é uma doença que ela anda pelo seu corpo, né? E ela atingiu alguns órgãos, até que ela atingiu o meu sistema nervoso central, meus ossos, né? Me enfraquecendo bastante. Então eu perdi o equilíbrio. Hoje em dia eu deambulo com a ajuda de um andador, mas só se for em em poucos metros, né? Na verdade, eu preciso, e estou correndo atrás aí, o desgoverno atual não me permitiu ainda adquirir, de uma cadeira motorizada, né? Porque eu não posso tocar cadeira em função da retirada dos linfonodos. Bom, e a minha jornada política como ativista social, ela deu início quando eu sou a co-idealizadora do Quilombo PCD, né, junto com Marcelo Zig, filósofo baiano, cadeirante. Nós começamos a perceber nas redes que nós só achávamos pessoas com deficiência brancas. O IBGE, o último censo do IBGE, ele mostrou que a maioria esmagadora das pessoas com deficiência são pessoas negras. Aí nós pensamos, onde estão esses PCDs? O que é PCD? PCD significa pessoa com deficiência. P maiúsculo, C e D minúsculo, para mostrar que antes da deficiência existe aqui uma pessoa. Muitos nos chamam de portadores, e aí eu sempre tento corrigir com a máxima elegância, porque desde 1990 não nos chamam mais de portadores, nós não portamos nada. Né? Eu não porto a minha deficiência, eu não porto o meu andador. O meu andador faz parte de mim. Então, a partir do momento que ele faz parte de mim, eu não posso descartá-lo, porque senão eu não ando. Ninguém pode descartar a sua carteira, a sua cadeira de roda. Ninguém, a pessoa que tem baixa visão e que precisa de algum aparelho assistivo ou que tem deficiência auditiva também, ninguém pode sair descartando absolutamente nada. Né? Isso no caso de pessoas que têm deficiências visíveis e precisam de ajuda de aparelhos assistivos. Porque a gente tem que dividir bem. Existe a pessoa com deficiência visível, que é o meu caso, você vai me olhar, você vai ver que eu tenho uma deficiência, e existe a pessoa com deficiência invisível, como os autistas, alguns que tiveram paralisia cerebral, que andam com uma dificuldade, mas que não precisam de nenhum aparelho assistivo, né? E em época do governo Dilma, quando ela vem com a Convenção Nacional do Direito já das Pessoas com Deficiência, ela ratifica junto à ONU essa sigla, Pessoas com Deficiência. Mas, infelizmente, a gente não tem isso no conhecimento de todas as pessoas. Creio eu, né, arrisco-me a dizer, que nós não temos esse conhecimento vasto por ser uma bandeira muito apagada. Por mais que signifiquemos mais de 25% de uma população, né? Mas é mais de 25% de uma população que parece que só serve para pagar impostos, ficar dentro de casa, né? Porque a gente sofre de isolamento social terrível. E aí eu e Marcelo, a gente começou com essas pesquisas mais profundas sobre raça, deficiência e gênero, e começaram as descobertas, né? Por que nós ficamos mais em casa? Porque nós não temos meio de sair, né? Nós não temos transporte público para nos locomover com decência. Eu, por exemplo, já tomei alguns tombos
tentando pegar o ônibus, porque eu fui muito turrona no começo, aceitação, a gente passou por um período de aceitação que é muito sério, e eu fui muito turrona, eu insistia que eu podia pegar, algumas vezes eu caí, e 2 outras vezes eu sofri assédio, porque acontece muito isso, né? De tentarem te levantar e apalparem suas nádegas, segurarem os seios, coisas desse gênero, né? Então é por isso que a gente pede nunca que não toque nos meus aparelhos assistivos, na minha cadeira, no andador, na minha bengala, seja lá o que for, sem a minha autorização. Não toque no meu corpo, né? Porque as pessoas olham a pessoa com deficiência e elas já limitam aquela pessoa. Elas resumem a pessoa àquela deficiência. E não, a gente pode fazer tudo. Eu não posso pegar um ônibus, mas a culpa não é minha. A culpa é, no caso onde eu moro, é da cidade do Rio de Janeiro, que não tem acessibilidade de ônibus, trens, metrôs e etc. Né? Então, por isso que eu não posso fazê-lo. E a sigla PCD, até hoje, nos ônibus, estão escritos portadores. Nos metrôs está escrito portadores. E isso é uma coisinha tão simples para eles mudarem, né? Porque isso fere a gente. Nós não portamos nada, nós não somos. A gente tem que entender que deficiência não é doença. E quando que a gente descobre isso? A gente descobre isso em época da Lei Brasileira de Inclusão, que foi assinada pelo nosso presidente Lula, onde ele estabelece que deficiência não é doença. E agora, no governo atual, eles tentam voltar com o velho modelo biomédico, alegando que deficiência é doença, em vários decretos que tiveram, e nós tivemos que ir à luta, né? Como eu disse, eu comecei ali no quilombo PCD, eu tive uma recaída em questão em relação ao câncer. Hoje em dia eu já estou livre, né? Passei minha fase há 2 semanas, eu tive a minha remissão. E aí eu, depois de um tempo, já há cerca de quase um ano, estou no Vidas Negras com Deficiência Importam, né? Que já tem um tempo maior. A gente tem uma ligação com a ONU, a gente tem uma ligação com a Human Rights, a gente fornece relatórios, e é uma equipe muito grande, são várias pessoas com deficiência, não são só pessoas com deficiência pretas, são pessoas com deficiências brancas também em estado de vulnerabilidade. Porque pessoas abastadas é a mesma coisa, sabe? O racismo, o capacitismo, que é o preconceito com deficiência, ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para nós negros, né? E a pessoa com deficiência branca, ela sofre ali o capacitismo, se for mulher, ela vai sofrer o machismo também, por óbvio, mas a pessoa que ela vive estado de vulnerabilidade, ela sofre o capacitismo com todas as limitações que a pobreza traz para a gente. Isso eu posso falar porque eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa periférica, eu vivo com uma aposentadoria especial de um salário mínimo, sendo que a vida de uma pessoa com deficiência é 4 vezes mais cara do que a vida de uma pessoa sem deficiência. Isso sem contar com as nossas crianças com deficiência, né? Aí é mais caro ainda.